Bom, nós estamos na página 81 hoje à noite, onde tem a letra D, a reunião de oração no Palheiro, em 1810. Então, antes do ministério do evangelista Charles Finney, aquele homem que tinha um ministério estranho, porque teve um efeito bem grande, bem impactante nos Estados Unidos, mas tinha uma teologia problemática. Esse homem vai começar o ministério dele, vamos dizer, a parte mais impactante do ministério dele daqui a uns 15 anos, mas agora em 1810 outra coisa vai acontecer. Infelizmente, algumas coisas da Europa estavam entrando nos Estados Unidos, influenciando a teologia, a doutrina, pessoas começando a debater a importância da Bíblia. Será que ela é a palavra de Deus, etc. E as faculdades começaram a ter um movimento de avivamento, alunos se preocupando com a espiritualidade. Diz aqui, o segundo grande avivamento começou nas faculdades nos Estados Unidos em 1787, especificamente na faculdade Hampden-Sydney. O fervor religioso, baseado numa preocupação com a condição espiritual deles, espalhou para outras faculdades e especialmente entre as igrejas presbiterianas no país. Então, antes do evangelista Charles Finney, algo já estava acontecendo, especificamente nas faculdades. Tudo isso fazendo parte do segundo grande despertamento. E agora nós vamos falar sobre essa reunião. A reunião de oração no Palheiro começou especificamente com alunos da faculdade Williams em Massachusetts, né? Essa faculdade existe até hoje. Eles têm um monumento lá agora comemorando esse dia. Em 1806, ao discutir a teologia de missões, uma tempestade forte forçou 5 alunos a procurarem refúgio embaixo de um palheiro elevado por uma estrutura de madeira. Algo especial aconteceu ali e em 1808 eles formaram um grupo chamado os Irmãos. Então é uma história de algo extremamente humilde. 5 alunos, e pelo que eu entendo, o líder deles, ele era feio e esquisito e a voz dele não muito bonita. E eles decidiram, 5 homens, alunos da faculdade, ir para algum lugar no ar livre para orar, especificamente na questão de missões para terras estrangeiras. E durante esses momentos eles estavam pensando especificamente na China. E isso, basicamente, quando não tinha esse tipo de ministério, hoje o mundo tem missionários americanos em cada canto, inclusive o missionário que eu mencionei para vocês hoje à noite, antes dessa aula. Então, aqui esses estão pensando nisso. Nós precisamos alcançar o mundo com o Evangelho. A Bíblia diz em Atos 1:8 que nós precisamos ser testemunhas até os confins da terra. Então, esses 5 alunos, vendo como havia muito pecado nas faculdades e, na verdade, na América, eles estavam dizendo, vamos orar. E eles estavam querendo orar e conversando sobre isso, e deu uma tempestade, trovões, relâmpago, chuva, etc. E eles fugiram. E pelo que eu entendi, eles queriam ir para o campus, mas não chegaram. E tinha esse palheiro elevado por uma estrutura de madeira, e eles acabaram fugindo para baixo e ficaram embaixo. E durante esse momento, algo especial aconteceu com eles, nesses momentos de oração, que impactou muito eles. E eu não sei como tudo desenvolveu, mas
Em 1810, o American Board of Commissioners for Foreign Missions, ou seja, um conselho para enviar missionários, foi fundado. Então, algo de 5 alunos se tornou um conselho grandão para alcançar pessoas em outros países. O seu primeiro missionário foi enviado em 1812 e ele foi para a Índia. Em 50 anos, a missão enviou 1.250 missionários. Agora, só para vocês entenderem, nós não estamos falando de uma igreja de 1.250 pessoas. Isso parece, uau, olha só, 1.250 pessoas. Só que vocês sabem como a grande maioria de pessoas dentro de uma igreja muitas vezes não faz muita coisa. Aqui nós estamos falando de 1.250 missionários que foram para outros países. E tudo isso começou por causa de 5 homens que decidiram dedicar uns momentos em oração por missões, querendo alcançar povos. Quando foi a última vez que alguém foi para você e falou: nós precisamos orar para Deus mandar missionários? Nós precisamos nos juntar, ficar de joelhos. Não, é raro. Não é o interesse da maioria. Mas naquele dia aconteceu. E Deus abençoou. Esse lugar se tornou o local do nascimento do movimento americano de missões estrangeiras. Missionários como o famoso Adoniram Judson foram enviados como o resultado disso. Então hoje nós sabemos de missionários americanos, e olha aqui, ele está lá, ele está ali, no Iraque, na Austrália, no México, no Brasil, na China, em Israel. A maior parte disso nasceu naquele dia que esses 5 alunos de uma faculdade decidiram orar. E deu uma tempestade e eles precisavam fugir para baixo de um palheiro. Algo bem humilde. Mas Deus usa os humildes. Eu gostaria de mostrar para vocês outro avivamento que aconteceu, tudo durante esse tempo, isso é pouco mais tarde, o avivamento de oração, 1857, 1858. O interessante desse daqui, há um homem que iniciou isso, mas não havia um grande pregador. Na verdade, esse avivamento de oração é uma coisa que me leva a pensar mais para o primeiro grande despertamento. Claro, tinha Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield, só que havia algo acontecendo sem eles também. Esse homem aqui, Jeremiah Lanphier, ele iniciou uma reunião de oração no dia 23 de setembro de 1857 em Nova York. Na verdade, ele tinha se tornado um pastor de uma igreja que enfraquecia, e o evangelismo dele não dava muitos resultados. Pelo que eu entendi, ele estava tentando fortalecer os irmãos dessa igreja, tentando ter um impacto, e não estava indo para frente. Ele evangelizava, o povo estava muito frio em Nova York. Daí ele foi para Deus. Ele fez essa pergunta, que é uma pergunta da Bíblia: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Deus levou esse pastor a chamar os empresários da cidade, a orarem com ele por 1h de meio-dia a 1h da tarde. Então ele falou: vamos orar por um dia. E ele espalhou a ideia para as pessoas: vamos orar. Ele queria que os empresários que tinham que comer na hora do almoço, venha, por favor, vamos orar. E daí ele foi lá, e no primeiro dia, ao meio-dia, ninguém apareceu. Então ele ficou ali sozinho. Você pode imaginar um homem sentado ali, querendo orar, com esse fardo no coração. Convidou as pessoas e ninguém apareceu. E ficou ali. E passou
eles falam mais ou menos meia hora, mais ou menos. E daí chegou alguém e outra pessoa, chegou 6 pessoas para orar. Eles oraram. Aparentemente, com cada semana, essa reunião de oração cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, até ter literalmente milhares de pessoas orando toda semana, meio-dia, em Nova York. Chamou tanta atenção que pessoas que nem iam para as igrejas, pessoas não convertidas, sem um grande pastor para pregar, sem música, sem tudo que nós usamos hoje para chamar a atenção das pessoas, pessoas descrentes estavam indo buscando a salvação, querendo ser salvas. 1857, 1858. Pelo que eu entendi nas coisas que eu li, tinha pessoas até em navios no oceano que começaram a orar e nem sabiam das coisas que estavam acontecendo em Nova York ao mesmo tempo. E nós vemos isso e nós queremos entender o que aconteceu. Eu só posso dizer para vocês, é Deus. Deus ouvindo as orações de um homem que tinha esse fardo, esse peso no coração. Ele estava pensando, não está dando certo, não estou vendo resultados do jeito que eu acho que eu devo ver, eu vou orar, eu vou pedir os outros a orarem. Em 6 meses, meio ano, havia 10.000 pessoas se reunindo para orar ao meio-dia em Nova York. Estima-se que entre 500.000 e 1 milhão de pessoas foram adicionadas para as igrejas como o resultado. A igreja metodista ganhou o maior número de convertidos. Eu não sei como isso impacta vocês, mas quando eu estudo essas coisas de avivamento, nós estamos falando de algo extremamente sobrenatural. Não há nada. Então ele usou música, ele tinha, melhor guitarrista, como que é? Ou um pregador, dinâmico, ou ele usou, cura e revelação. Não existia nada disso, nada, somente um pregador que não conseguiu influenciar ninguém. É como se todo mundo fosse surdo quando ele pregava, pelo que eu entendi das coisas que eu li. Então ele conversou com Deus em oração, e Deus, impactando ele com umas ideias, levou ele a orar e a convidar os outros. Letra F aqui na página 82. Outros avivamentos aconteciam em várias partes do mundo, inclusive entre os soldados confederados da Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, quando ficou até difícil arrumar uma Bíblia. Pelo que eu entendi, vou tentar explicar essa parte da história, mas tinha 11 estados no sul dos Estados Unidos que queriam se separar dos Estados Unidos. Eles tinham escravos e queriam manter esses escravos, porque eles tinham uma cultura, um jeito de viver que usava muito a agricultura. Então eles usavam esses escravos. E o norte do país, os estados do norte, não usavam os escravos. Eles usavam os produtos que vieram do sul. Então, no norte, quando eles estavam pensando, vamos adicionar mais estados para a América, eles falaram, nós queremos liberar e não permitir escravo nesses outros países, como por exemplo a Califórnia. E eles queriam exigir que os estados no sul obedecem isso e eliminaram, para eles aboliram a escravidão dos negros. E lá um tempo atrás, uns 100 anos atrás, todos esses povos tinham lutado contra o controle da Inglaterra, que queria dominar as 13 colônias britânicas na América do Norte. Então o sul estava pensando, peraí, a gente acabou de sair desse problema,
dos britânicos querendo nos controlar, e agora vocês no norte vão nos falar o que fazer. Não, nós dependemos desses escravos. Tudo ficou estabelecido pelo uso dos escravos. E daí deu uma briga feia, extremamente feia, tão feia que os Estados Unidos perderam mais americanos naquela guerra civil do que qualquer outra guerra. 750 mil americanos morreram por causa da guerra civil. O interessante é que, sabe, tinha todos esses avivamentos e tudo. O norte usava a Bíblia para apoiar o lado deles na guerra, e o sul usava a Bíblia para apoiar o lado deles na guerra. Imagina isso. Todo mundo usava a Bíblia para dizer, está certo isso. Era um período extremamente triste, que impacta até os Estados Unidos até hoje, porque até hoje os do sul falam do norte de um certo jeito, e os do norte falam de um certo jeito sobre os do sul, não é verdade? É desse jeito. A briga continua, pelo menos nas palavras, até hoje. E há diferenças óbvias entre os dois lados, e até hoje. E há brigas até sobre essa guerra. Pessoas do sul falando muitas vezes era somente sobre os direitos dos estados, e no norte não, era sobre a escravidão. E até hoje você vai ouvir essas brigas, mas de qualquer jeito a coisa ficou feia. E nos estados do sul, eu acho que a palavra seria os confederados, algo assim, eles estavam percebendo a necessidade de Deus e de receber Jesus. Então eles começaram a arrumar capelães. Eu tenho um número aqui, 1815 capelães para ministrar a palavra. E havia, e nessa situação tão feia, um avivamento de homens pregando para soldados, e os cultos ficaram lotados, todos os dias lotados de soldados querendo entender, mas eles não tinham acesso à Bíblia, porque o norte, que tinha Abraham Lincoln, o presidente Abraham Lincoln e tudo isso, e Abraão, né? Proibindo a transmissão de folhas, de papel para o sul. Então eles estavam fazendo o máximo coisas criativas. Eu acho que eles até arrumaram folhas de papel da Europa para poder imprimir Bíblias. E soldados sendo convertidos estavam enviando mensagens para as famílias deles e as igrejas deles e tudo. Por favor, se arrependem e recebem Jesus. Então era um momento extremamente difícil de entender até hoje, como tinha pessoas batalhando numa guerra, apoiando a escravidão, querendo Jesus, recebendo Jesus, e até hoje você ouve muita pessoa falando super bem sobre a espiritualidade dos generais principais durante essa guerra. Não sei se vocês já ouviram o nome Robert E. Lee ou Stonewall Jackson, mas esses homens tinham convicção mesmo, muita convicção sobre Jesus e a salvação e tudo. 1815 capelães ministraram uma palavra e milhares de homens foram convertidos e enviavam cartas para as suas famílias e igrejas pedindo que se arrependessem de seus pecados. O alvo das pregações era para, número 1, preparar os homens para a batalha, e para, número 2, lhes anunciar o Evangelho, e não as especulações teológicas que tinham capturado a atenção de muitos antes da guerra. Dois dos generais mais famosos eram Robert E. Lee e Stonewall Jackson. E general Robert E. Lee disse: "Eu consigo dizer apenas que eu sou um pecador pobre, confiando em Cristo só para a salvação." E o general Stonewall Jackson disse: "Eu não quero ouvir pergunta nenhuma sobre a denominação da qual um capelão pertence, mas que a pergunta seja: ele prega o Evangelho?" Então esses homens ficaram preocupados com a pregação do Evangelho durante essa guerra. E 750 mil pessoas morreram.
Os capelães comentavam como eles tinham cultos diários lotados de soldados que queriam sinceramente ouvir a palavra de Deus. Além disso, eles diziam que a presença do Espírito Santo ficou óbvia e que eles não queriam que viessem novos capelães que focavam em exposições intelectuais das Escrituras. Eles queriam homens de coragem, fé e experiência que estavam cheios do Espírito e prontos para pregar sobre a salvação. E eu tenho um livro grosso, grande, chamado Cristo no Acampamento, e é basicamente um livro de histórias sobre o avivamento ou os avivamentos entre os soldados do sul dos Estados Unidos durante essa guerra civil. E eu vejo que até hoje racismo e cristianismo foram afetados por causa dessa guerra, por causa dessas coisas nos Estados Unidos. E quando você estuda a história toda e você quer entender a mentalidade do americano e por que certas coisas são assim ou assim, você tem que lembrar dessa guerra, extremamente impactante até hoje. É interessante como, por exemplo, eu nasci no oeste dos Estados Unidos, Colorado, não fazia parte dessa guerra civil. E minha esposa foi criada na Virgínia, um dos lugares mais religiosos durante a Guerra Civil, especialmente a parte do norte da Virgínia, tipo muito intenso o avivamento naquela região. E fazendo parte do sul do país. E eu me casei com ela, eu fui lá, eu me lembro quando eu fui lá e tinha, sabe como durante a época do Natal tem Papai Noel? Papai Noel, qual é a cor do Papai Noel? Ele é branco ou ele é negro? No sul dos Estados Unidos, ele é negro. E você vê isso, tem ele nas portas, e é uma ênfase, né? Até nisso, Papai Noel. Você vai lá na loja para comprar certas coisas, por exemplo, uma carta que diz Feliz Aniversário ou Feliz Natal, ou esse tipo de coisa. Tem um lugar separado que é só coisas de negros para negros no país. Hoje, eu não estou falando de 100 anos atrás, hoje tem isso. Então, existe até... nós somos todos amigos sabe, mas ao mesmo tempo existe isso. E como eu falei para vocês, umas aulas anteriores, a Convenção do Sul, dos batistas do Sul, separou dos outros batistas por causa da escravidão. É interessante tudo isso. E há mais que eu posso dizer nesse sentido, e há muitos debates sobre essas coisas, mas eu queria que vocês entendessem que no meio desse avivamento aconteciam essas outras coisas.